Estamos começando mais uma entrevista da semana. E o entrevistado de hoje, ele é poeta, escritor e ainda é cantor. Bom dia, meu amigo Pedro Som. Bom dia, Tiago Nascimento. Bom dia ao nosso caríssimo Rafael, aí, coordenador da rádio. O Padre Ramos, o meu abraço de sempre. E, enfim, a todos os rádio ouvintes aqui da nossa Rádio Vaza Barris. Você vai falar sobre a data do aniversário de Jeremoabo. Não é o dia 6 de julho, Pedro? Olha, Tiago, a gente está se preparando agora para o dia 6 de julho, né? Celebrar mais uma data de aniversário da cidade de Jeremoabo. Aí é nesse momento exatamente que eu queria abrir um parêntese. Aniversário de quê mesmo, né? Que na verdade o 6 de julho de 1925 representa apenas uma mudança de nomenclatura de cidade para a cidade de Jeremoabo. Não é a nossa data de emancipação. Tanto é verdade, Tiago, que em 6 de julho, em 1925, o nosso prefeito era Jesuíno Martins de Sá. E no dia 6 de julho de 1925 tem a nomeação de Jeremoabo como cidade e continua o mesmo prefeito Jesuíno Martins de Sá. Ora, a emancipação representa, acima de tudo, uma mudança de postura, né? Por exemplo, teria que ter mudado o prefeito, não sei o que e tal. Não foi isso que aconteceu. E não aconteceu porque exatamente a nossa cidade não é de 6 de julho de 1925. E aí eu quero pedir desculpas às pessoas que, quando eu vou falar nesse tema, esses dias alguém me disse assim, lá vem Pedro Som agora querendo mudar a data de aniversário da cidade. Eu não quero mudar. Esse é o grande pensamento errado. Eu não quero mudar. Eu quero, de fato e de direito, dizer à nossa população que o nosso aniversário é 25 de outubro, não é 6 de julho. Por que 25 de outubro? Porque é quando Jeremoabo ele é emancipado como vila. A vila de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima. É aí que começa a nossa história, em 25 de outubro de 1831. Veja uma coisa interessante, Tiago, se a gente fosse continuar celebrando 1925, esse ano ainda vamos, espero que o ano que vem não. Se a gente for celebrando 1925, nós temos apenas 90 anos, aliás, 92 anos, né? Ora, se os senhores ficarem atentos e observarem esse ano, por exemplo, Cícero Dantas celebrou agora no dia 9 de junho 142 anos de existência. Paripiranga celebrou em 1º de maio 131 anos de existência. Glória na Bahia celebrou em 1º de maio 131 anos de existência. Por que eu coloco esses três aqui? Porque eram 3 filhas de Jeremoabo. Ora, como é que Cícero Dantas, que era filha, celebra 142 anos? Como Paripiranga, que era filha, celebra 131 anos? E eu, como a mãe, vou celebrar 92 anos. Então, por aí a gente já viu que realmente a gente está totalmente fora da nossa realidade. Então, na verdade, hoje Jeremoabo tem 186 anos de existência. Aí bate com a história. Por exemplo, em 1872, quando sai o primeiro censo do Império, a paróquia de Jeremoabo, a freguesia de Jeremoabo, a vila de Jeremoabo era formada por Jeremoabo, Cícero Dantas, Paripiranga e Santo Antônio da Glória. O que levou as pessoas a comemorar no dia 6 de julho, já que está errado? Exatamente esse decreto estadual, né, que em 6 de julho de 1925 transforma a nomenclatura de cidade como de vila para cidade. A nossa vila é de 25 de outubro de 1831, é quando ela ganha autonomia. Deixa eu dizer mais outra coisa para você. Foi aí que, inclusive, a Câmara Municipal de Jeremoabo foi constituída nessa época. O nosso primeiro presidente foi José Rabelo de Moraes, em 25 de outubro de 1831. Já tínhamos Câmara Municipal.
para provar que estávamos nos emancipando naquele momento. Só que vila era como era chamada as cidades em Portugal, era vila. Isso ficou muito tempo, né? E quando foi em 1925, não, vamos acabar com esse negócio, vamos dizer que agora é exatamente cidade de Jeremoabo. Então mudou o termo para cidade de Jeremoabo. Mas não representa a emancipação. Nós somos de 25 de outubro de 1831. Essa é a verdadeira data de emancipação de Jeremoabo. A gente vai... Olha, se a gente olhar outras cidades, Monte Santo saiu daqui, Tucano saiu daqui, Ribeira do Pombal saiu daqui, quer dizer, todas celebrando anos mais velhos do que Jeremoabo. Não pode um negócio desse, né? Eu estou, Tiago, e o que estou fazendo para ver isso aí? O ano passado eu fiz uma palestra na Câmara, elucidando com documentos, porque isso que eu falo é com documentos, eu não estou falando da minha cabeça, né? Eu pesquiso a história de Jeremoabo há mais de 12 anos, né? Então não estou falando da minha cabeça. Então fui na Câmara, fiz uma palestra, estou agora terminando de fazer um artigo dizendo a causa, a justificativa, para que o ano que vem a gente tenha restabelecido de fato e de direito a nossa data de emancipação. Agora, para colocar isso na cabeça das pessoas, falar que está errada a data, nesse tempo todinho as pessoas, né, comemorando o aniversário em dia 6 de julho, para colocar isso na cabeça das pessoas vai ser difícil. Olha, é difícil, mas não é impossível não. Isso é a mesma coisa. Por exemplo, se você olhar, Tiago, aqui, eu conheço muitas pessoas aqui em Jeremoabo, quem está me ouvindo deve conhecer também, com datas de nascimento errada. Por uma questão ou outra, seja, às vezes, por exemplo, para dar uma maior idade ao filho, para poder votar ou para ir para São Paulo trabalhar, né? Alteravam-se as datas de nascimento. Aí dizia, olha, você nasceu em 18 de outubro de 1943, quando às vezes a data era outra. E a pessoa vivia o tempo inteiro com essa data. Mas no dia que caía a real data, ele também se acomodava. Então minha data é essa. Então eu conheço inúmeras pessoas assim. Minha sogra tem uma questão de data, que era assim, nasceu de uma data e celebrava outra. O documento dele era de uma data e celebrava outra. Então tem muita gente assim. Agora, as pessoas não vão se acostumar, não sei. Mas o que a gente tem que fazer é a realidade. Agora, cabe ao papel das escolas, cabe ao papel dos historiadores, cabe ao papel dos professores, das famílias entender isso. Porque assim, tudo que eu estou falando, quem quiser me procurar para ver, é porque tem muito documento que antes do meu livro eu ainda não estou abrindo, sabe, Tiago? Mas eu tenho. Olha, eu tenho o decreto de 25 de outubro de 1831 na mão. E comprovo, sabe? A partir daí veio criação. Por exemplo, em 1831 nós tivemos a instalação do Correio em Jeremoabo. Nós tivemos a primeira escola, nós tivemos a Câmara Municipal, graças a essa emancipação que a gente adquiriu administrativamente. Ou seja, em 1831, quem era o comando maior? Era a Câmara, porque não tínhamos prefeito. Viemos ter intendente, né? Logo depois. Mas já éramos emancipados. Jeremoabo. Tanto é verdade, eu tenho um documento, por exemplo, de 1916, muito antes de 1925, que diz assim, mapa da província da Bahia. Quais são os municípios que formam a província da Bahia? E Jeremoabo está lá. 1916 já constava como município do estado da Bahia. Então não é em 1925 que vai transformar a nossa cidade em município. Você acha que está faltando uma certa divulgação da real data? Olha, eu tenho nos últimos anos até debruçado um pouquinho sobre isso e tenho até divulgado. O que falta é a gente, de fato, quem tem que entender essa história para mudar exatamente a Câmara Municipal. Aí eu fui, na gestão passada, eu fui lá, mostrei com dados e tal. Vou novamente agora para essa nova gestão, mostrar isso aí com esse artigo que eu estou escrevendo, para convencê-los dessa real mudança, né? Convencendo isso aí o convencimento para as outras pessoas, a gente vai partir para fazer isso. Palestra nas escolas, eu estava agora no Zé Lourenço ali e já pedindo à menina, me marque aí uma fala com esse povo aí para eu explicar essa história da cidade. Vou no colégio municipal, vou nas escolas maiores, na CM e tal, para partir do estudante, que é quem deve conhecer perfeitamente a história,
a gente fazer também, chegar às demais pessoas a nossa data de aniversário. Tem um culpado por isso, de falar a data errada? Não, não? Olha, não, eu não encontraria culpados não, sabe, Tiago? Na verdade é o seguinte, quando nós somos fracos, entre aspas, em termos de memória, em termos de história de Jeremoabo. Nós somos um município, sabe, cidade-mãe de todo o Nordeste da Bahia, um município que tem uma história imensa e as pessoas não se debruçaram para estudar a história de Jeremoabo. Hoje, quando eu disse a você que eu tenho mais de 12 anos de pesquisa, eu estou muito à vontade no que eu estou falando, porque eu tenho dados concretos. Então, de quem é a culpa? A culpa faltou, tanto que nós perdemos tantas coisas, tantos documentos, né? Há casas ainda que poderiam ser tombadas, ainda não foram, aquela casa da Mansão do Sás e tal. Então, não é culpado, a própria conjuntura não permitiu que a gente analisasse a nossa história. Quando vem aquela questão, olha, tem que instalar a cidade em 6 de julho. Aliás, a cidade foi instalada em setembro. O decreto é de 6 de julho de 1925 e apenas em setembro é que se reuniu ali alguns cidadãos jeremoabenses para instalar a cidade, entre aspas. Quando se pegou isso, diz essa é a nossa data 6 de julho. Mas não é verdade. Estamos conversando com Pedro Som, aqui na entrevista da semana. Ele falou do real aniversário aqui da cidade de Jeremoabo. E no próximo bloco ele vai falar da independência da Bahia. Será que as pessoas comemoram sabendo